Eles suportam todo o peso do nosso corpo, ajudam no equilíbrio e na locomoção, mas nem sempre recebem a atenção que merecem. Eu estou falando dos pés. Depois do programa de hoje, você com certeza vai passar a prestar mais atenção neles. A gente vai falar sobre o calçado ideal, problemas comuns como joanetes e unhas encravadas e também sobre a forma de pisar. Será que a maneira incorreta de andar pode trazer alguma consequência para a sua saúde? Você conhece a resposta agora, o Ligado em Saúde já está no ar. E para conversar sobre os pés, convidamos o médico ortopedista Marcos Brito. Ele é mestre em medicina pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Prazer em te receber aqui no Ligado. Obrigada pela presença. Marcos, além do que eu já falei lá no início do programa, né, sobre o equilíbrio, a locomoção, a importância do pé para isso, dos dois pés, o que mais que a gente pode falar sobre a importância dos pés, o papel dele para o nosso corpo? Normalmente a gente presta mais atenção nos pés quando eles dão algum tipo de problema, mas o pé é fundamental. Você anda sobre ele o tempo todo, quer dizer, movimento é vida, quer dizer, você precisa dos seus pés para trabalhar, para se divertir, para fazer tudo, né? Não tem como viver sem os pés, quer dizer, você até pode viver, mas você vai precisar de órteses, uma cadeira de roda. Então ele é essencial. A gente usa ele o tempo todo, sem perceber. E também para fazer, para o impulso, né? Ele também absorve o impacto, também tem essas... Sim. E por isso talvez seja tão prejudicado muitas vezes, Com né? certeza. No esporte, a função dos pés é fundamental. Quer dizer, você consegue pular as grandes distâncias, salto em distância, corrida. Para você ser um bom corredor, você precisa de um bom pé. Algumas alterações no pé fazem com que você perca performance. Pois é, ele é uma estrutura ele tem uma estrutura bastante complexa, né? Fala Sim. um pouquinho dele, porque ele tem que ser rígido, ao mesmo tempo ele também tem que ter uma certa flexibilidade para nos dar essa possibilidade de muitos movimentos. E ele, além de uma estrutura complexa, ele funciona de mais de uma maneira. Por exemplo, se você corre devagar, você apoia primeiro o calcanhar no chão e vai correndo como todo mundo faz. Se você perceber, quando a gente corre muito rápido, a gente já usa a ponta dos pés, os corredores de velocidade, ou você, se tiver que correr rapidamente para ir atrás de um ônibus, uma coisa assim, você já usa a ponta do pé. Ou seja, ele é uma estrutura dinâmica e que pode se adaptar a diferentes situações, né? Ele tem uma estrutura óssea e de ligamentos que permite uma variedade, uma elasticidade e, ao mesmo tempo, uma rigidez para dar sustentação ao organismo. E a gente tem pés diferentes, né? Na verdade, existem diferentes anatomias para esses pés. Isso. A gente tem algumas delas aqui. Eu quero que você comente para a gente, Marcos, essas variações. Esse aí seria o dito pé com o seu formato mais normal? Isso é um plantigrama, né? Como é que essa imagem ela é obtida? Você pinta o pé embaixo e põe em cima de uma folha de papel. E o pé normal normalmente dá esse aspecto. Que né? tem essa curvinha, né? Isso. Que não é tão acentuada. O fato de ter aquela parte de dentro do pé um pouco mais levantada faz com que fique aquela ausência de imagem no pé normal. Isso é o chamado pé normal. Certo. A gente tem um outro tipo também, que é o chamado pé cavo. Pé cavo é aquele pé que tem a curvatura mais levantada do pé. Então, pé cavo é aquele pé, né, nesse sentido, que tem uma elevação maior do arco plantar. É mais acentuado, né? Por conta disso, o centro do pé você vê que apoia menos. Em alguns casos, você só apoia atrás e na frente. Ele fica totalmente no ar. Mas isso traz algum tipo de dificuldade? Com certeza. Todo o peso do corpo fica apoiado sobre o pé. À medida que você aumenta a área de apoio, você pisa menos ou põe menos pressão sobre uma determinada área. À medida que você vai concentrando o peso em determinadas áreas, você vai sobrecarregando mecanicamente. Isso leva a dores, calos, etc. Certo. A gente tem mais um último tipo, que é o pé plano, também chamado de pé chato? Pé chato. Isso é o chamado pé chato da criança. Esse pé tem que se prestar muita atenção nele, também como no pé cavo, porque alguns pés planos, o tratamento é simplesmente observação. Mas existem pés planos que são rígidos e que não se mexem. Nesse caso, muitas vezes você tem que procurar o ortopedista e alguns deles são cirúrgicos.
Olha. No pé cavo também. O pé cavo, na maioria das vezes, é uma pequena variante da anormalidade, porém alguns pés cavos podem estar também relacionados a alterações neurológicas. Então, sempre que você olhar o pé e achar que o pé não tem uma forma exata como a das outras pessoas, eu acho que vale a pena procurar um ortopedista. E, Marcos, uma outra forma de perceber também se tem alguma coisa errada é observando a própria forma como a pessoa pisa, né? Olha aí, a gente tem a neutra e vamos dar uma olhadinha então como é que transforma, né, Marcos, para outra. Isso, olha, essa é a pisada neutra. Se você observar, existe mais ou menos um alinhamento do eixo que você, com aquela linha superior, vai pegando o longo eixo da tíbia e depois você faz um eixo em relação ao osso do calcâneo. Então, existe quase que um alinhamento perfeito. Na próxima pisada que a gente vai ver, ali, já é a pisada supinada, né? Normalmente isso está relacionado a um pé mais cavo, né? E já existe um varismo, né, do retropé. Esse varismo ele pode ser dinâmico ou ele pode ser rígido. Né? O que isso quer dizer? Se for rígido... Muitas vezes, quando a parte de trás do pé ela não se mexe, isso é causado por alguma estrutura que está juntando os ossos. Por exemplo, a gente chama de barra óssea ou uma barra calcânea, uma barra entre um osso e outro. Quando a parte de trás do pé ela é mais rígida, você pode ter uma deformidade do pé e isso pode estar relacionado a dores, surgimento de dores. E também deve dificultar mais na locomoção, né? Isso, de repente, quando a pessoa é criança, pode ser um fator que leve a criança a cair mais, esse tipo de coisa? Sim. Essa alteração de forma, além de prejudicar o caminhar, por exemplo, do lado de fora do pé, fica um pouco mais esticado, né? E a parte de dentro do pé está um pouco mais próximo. Então, as estruturas que passam pela parte de fora, por exemplo, os tendões fibulares, acabam entrando em estresse. A pessoa pode ter, por exemplo, uma tendinite. Isso a longo prazo, né? A longo prazo. A próxima, a gente também já comentou um pouquinho, é só para a gente observar que na próxima pisada, olha, exatamente o contrário. Vai para o outro lado, né? E isso dá para observar, né? A olho nu a gente vê aquela pessoa com o pezinho mais para dentro ou mais para fora. Exatamente. É importante que esses pés sejam móveis e que quando eles fiquem na ponta dos pés, surja novamente, principalmente no caso do pé plano, surja o arco plantar. Nos casos onde não surge o arco plantar, normalmente está ligado a uma rigidez, né? Uma barra óssea, alguma coisa nesse sentido. E aí é que tem que corrigir? Os pés planos muito graves, mesmo os flácidos, se beneficiam algumas vezes de tratamento cirúrgico. Outros não, outros só tratamento não operatório, com órteses e tal. Mas toda vez que você tem uma deformidade do pé, é fundamental que você leve o seu filho no ortopedista. Eu estou falando por que filho? Porque é muito mais fácil você corrigir esse tipo de coisa na infância. Mais tarde, na vida adulta, existem também tratamentos cirúrgicos, mas é bem mais complicado. Já está mais rígida ali aquela estrutura, né? E já pode ter causado algum tipo de consequência pior para qualidade de vida daquela pessoa, Isso, né? Você só vai corrigir fazendo o que a gente chama de osteotomias, ou seja, tem que cortar o osso para reposicioná-lo no lugar. São cirurgias bem maiores. E a famosa botinha? Eu lembro que antigamente a gente via muito criança com botinha, né? Isso. Não tem mais? Não é mais uma forma de corrigir? Na verdade, a gente tem parado de usar bota, por quê? Hoje usa-se muito mais, talvez pela ansiedade dos pais, do que por uma indicação médica. Seguiu-se um grupo de crianças ao longo dos anos, em dois grupos. Pegou um grupo de crianças com pezinhos chatos, com pezinhos com alteração da forma. Um determinado grupo foi usado bota, no outro grupo não foi usado bota. E acompanhou esse grupo ao longo dos anos, foram esperando essas crianças crescerem. Depois analisaram essas crianças de novo, observaram que as que usaram bota e as que não usaram bota tinham os pés iguais, ou seja, usar a bota não modificou a forma do pé. Então, nós paramos de usar as chamadas botinhas ortopédicas porque elas, na verdade, não conseguem corrigir os pés. Então, quem usou naquela época não foi tão útil assim, né? Isso. Existem tratamentos ortóticos específicos que corrigem os pés, existem deformidades específicas, como o pé torto congênito, que são tratados com imobilizações gessadas seriadas. Ainda existe, então, esse antes tipo do de primeiro mobilização. ano de vida. Certo. E então isso efetivamente ainda corrige a forma dos pés, mas só bem lá no iniciozinho, no bebezinho. Antes até de andar. E quando é que deve ser a primeira visita
a mãe com o seu filho ali para o ortopedista avaliar, ver se ele está pisando direitinho? Existem alguns momentos. Logo depois que a criança nasce, muitas vezes o pediatra observa e acha que tem alguma coisa diferente. Nesse momento, ela já encaminha o ortopedista nos primeiros 15 dias de vida. Principalmente por problemas no quadril ou por deformidade nos pés, que são coisas mais facilmente visíveis. Alguns partos mais difíceis também, pode surgir uma fratura de clavícula, alguma coisa nesse sentido, e a criança não mexe o bracinho por algum motivo. Claro. É importante o ortopedista diferenciar um problema mais tranquilo de um problema mais grave. Mas depois disso... Depois disso, normalmente, quando a criança começa a andar ou começa a ficar em pé, às vezes as pernas estão um pouco mais arqueadas, ou o pé está chato, um pé plano. Isso também faz com que as mães levem os ortopedistas, né? Então, as primeiras visitas muitas vezes estão relacionadas à forma das pernas e exatamente o modo como a criança pisa no chão. Quer dizer, tem que ficar atento, ver se está caindo demais, de repente está provocando um problema de equilíbrio e levar logo a um ortopedista. Eu diria primeiro ao pediatra, porque ele precisa fazer uma correlação entre a idade da criança e o desenvolvimento neurológico, porque muitas coisas são normais. Quando o pediatra acha que existe alguma coisa, eu acho que aí sim vai ao ortopedista. Não deve inicialmente procurar o especialista. Eu acho que tem que procurar inicialmente ao pediatra. O ortopedista. Exato. Tá certo, Marcos, a gente vai fazer um pequeno intervalo, não sai daí. Olha, mas antes, dá uma olhadinha, se você é diabético ou conhece alguém que seja, a gente tem dicas para você cuidar bem do seu pé. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta. A nossa conversa de hoje é sobre os pés, com o ortopedista Marcos Brito. Marcos, a gente falou um pouco sobre as variações anatômicas dos pés, né? A forma de pisar, como que corrige os problemas que acabam acontecendo por isso. E agora eu queria falar também de problemas, de doençazinhas que podem acontecer nos pés e que causam dor também. Fala um pouquinho, diz pra gente quais são os principais. Eu acho que primeiro é importante fazer uma divisão da parte de trás do pé, que a gente chama de retropé, aquela região ali da região do calcâneo, e da parte da frente do pé, que a gente chama de antepé. Tá? Então vamos lá, vamos primeiro as doenças do chamado retropé, dores ali em volta do calcâneo. Existem várias, mas eu acho que a gente poderia ressaltar o que comumente é chamado como esporão de calcâneo, fascite plantar. Das da parte da frente do pé, chamado antepé, são dominados genericamente pelas chamadas metatarsalgias. Que são? De onde vem esse nome? Metatarsalgia vem de metatarso. Metatarsos são esses ossos compridos, porque na mão é como se fossem esses ossinhos aqui, que ficam exatamente atrás dos dedos. Certo. Eles têm exatamente esse mesmo osso na parte do pé. É como se fosse o dedinho que liga o dedo ao pé. Isso, aquele dedinho não, o ossinho que liga o dedo ao pé. Eles são mais compridinhos, têm 5, 7 centímetros, né? E eles, no finalzinho deles, tem o chamado cabeça dos metatarsos. Eles são a parte que apoia o pé, a parte da frente. O calcâneo apoia na parte de trás e a cabeça dos metatarsos apoia na parte da frente. Quer dizer, são as duas partes de tensão ali maior, exatamente, né? As áreas que apoiam no pé. Então, essas duas são chamadas genericamente os lugares que mais doem, né? Nos metatarsos, a gente lembra muito do joanete, né? Joanete famoso. Os joanetes são famosos. O que são exatamente? O joanete, na verdade, é aquela protuberância que surge na parte de dentro do pé, do lado do dedão, né? Do dedo maior do pé. Muito relacionado ao uso de sapatos com bico fino, né? Sapato de salto, né? Muito comum nas mulheres. Tem também um pouco a ver com a forma do pé, né? Mas muito com o hábito de uso de sapatos mais apertados na parte da frente do pé. E dói esse joanete? Dói muito, mas não necessariamente dói. Tem pessoas que têm joanete que não se queixam de dor. E se doer, o que é possível fazer para aliviar essa dor? Ou enfim, tem algum tipo de tratamento? Sim, a coisa mais simples primeiro é saber. Está relacionado ao uso de um determinado tipo de calçado? A primeira coisa é mudar o tipo de calçado. Essa é a coisa mais importante, né? Muitas vezes é difícil você convencer uma pessoa ou ela precisa usar um determinado tipo de calçado por conta do trabalho. Por exemplo, meu trabalho exige-se que eu trabalhe de sapato, de bico fino e salto. Então, e agora, fica difícil você resolver isso. Existem alguns sapatos hoje em dia que eles imitam o bico fino, ou seja, eles são normais e o bico fica depois do pé. O pé fica um pouquinho mais alongado. Para quem tem já o pé muito grande não dá, né? Não, mas aí, às vezes com salto alto eles conseguem se disfarçar bem. Tem uns sapatos assim
bem interessantes. Eu acho que deveria se procurar alguma coisa nesse sentido. Diminuir também o tamanho do salto, né? Os saltos mais altos acabam empurrando o pé mais para frente e aumentando essa chamada metatarsalgia. Então, para o joanete, a medida inicial é trocar o sapato. Existem coisas simples também, órteses de reposicionamento do joanete, algumas medidas terapêuticas locais, o uso de palmilhas também específicas, aliviar, né? De silicone ou com determinadas elevações que distribuem melhor a carga. Existem muitos tratamentos. Tem que procurar o profissional, sim, certo, para poder chegar a esse alívio aí da dor do joanete. E o esporão de calcânio, né? Esporão de calcânio. E ele, o que a gente pode falar sobre esse problema? O esporão de calcânio é aquela dor que fica um pouco mais na parte de trás do pé, na região do calcânio, né? E por que ela é causada? Ela está relacionada ao que a gente chama de fascite plantar. Fascite vem de fáscia, it, inflamação, inflamação do fáscia, né? É um pequeno cordão fibroso que liga o calcânio à cabeça dos metatarsianos, né? Então faz um arco de tensão embaixo do pé. Toda vez que você pisa, você estica esse arco. Se você força muito essa região, ele meio que tenta se arrancar do calcânio. Não chega a arrancar, mas aumenta um pouco a tensão ali. Isso causa pequenas micro-rupturas que sangram e, com o passar do tempo, podem haver uma calcificação que ocorre ao longo do fáscia. Radiologicamente, quando você faz uma radiografia daquela região, no perfil do calcânio, você vê um biquinho de papagaio, né, um osteófito, e dá esse osteófito nessa região de esporão de calcânio. E isso dói também, né? Só dói saindo bastante. Um pouco dessa área mais técnica, na verdade, dói. E é possível visualizar alguma coisa a olho nu? Não. A pessoa sente dor? Não. As pessoas relacionam muito o fato de você ter um esporão de calcânio como se ele estivesse te espetando. Na verdade, ele não vai para baixo, ele vai para frente. O fato da pessoa ter o esporão significa que ela tem um problema crônico. Por conta disso tem dor, mas não necessariamente é o próprio esporão que causa. Na verdade, o que está causando o esporão é a mesma coisa que está causando a dor. Tá? E não necessariamente precisa ser operado. Quer dizer, aliás, raramente, muito raramente, um problema desse tipo requer cirurgia. Tem outras formas de alívio? Várias outras maneiras. Mas está relacionado a algum hábito, Sim. O que, por exemplo? Muito comum em pessoas que precisam ficar muito tempo em pé. Tá? Uso errado de calçados. Mais uma vez Mas sempre, o calçado é fundamental. Não é causado diretamente, mas tem uma influência muito grande do peso, então é mais frequente em pessoas com sobrepeso. Então é um problema que pode ser visto mais ali ao longo do tempo também, depois na vida adulta, né? Que parece ser algo cumulativo, assim. O esporão especificamente, ele demora alguns anos para aparecer. Certo. Então, pessoas normalmente depois dos 30 anos, né? É difícil você ver antes. Você pode ver dores, mas normalmente sem ainda uma imagem radiológica de uma calcificação. Certo. E Marcos, antes da gente falar do sapato ideal, que é muito importante, tem outro probleminha também que acontece nos pés, que é muito incômodo, unha encravada. Gente, vamos dar uma olhadinha que a gente tem algumas dicas aqui para acabar com esse problema. Normalmente a pessoa ela chega com um problema na unha relacionado a corte incorreto, entendeu? Com um cantinho da unha machucado. Então essa maior procura que se tem dos clientes ao podólogo é por conta desse incômodo, porque até mesmo é difícil de caminhar, é difícil de colocar um calçado fechado, é difícil até mesmo de passar um dia com uma dor na unha. E o podólogo ele pode ajudar essa pessoa a solucionar esse problema. A principal forma da gente identificar é com o corte incorreto. A pessoa em casa, ela corta o canto da unha, e incorretamente ela vai crescendo de uma forma anormal e ela vai entrando no canto do dedo. A unha entrando no canto do dedo, ela causa uma unha encravada. Os sapatos podem interferir se estiverem apertando os dedos, comprimindo os dedos. Porque se o sapato comprime os dedos, pode ocorrer deformidades ósseas e essas deformidades também acarretando também uma deformidade da unha. Bom, eu vou demonstrar para vocês agora um corte correto e até dicas para a pessoa ela
fazer esse corte em casa para que não venha a ocorrer maiores problemas, tá ok? O corte, ele deverá ser feito de acordo com a anatomia do dedo do cliente. Normalmente, as pessoas pensam que o corte deve ser reto ou o corte totalmente arredondado. Não necessariamente. Vai depender da anatomia do dedo do cliente. O que o dedo dele pede para a gente cortar. O que não se pode fazer mesmo no podólogo como em casa é o corte do canto das unhas. Isso não se pode fazer em nenhum momento. Cutícula, o podólogo recomenda o cliente não retirar totalmente a cutícula, porque a cutícula é a proteção da sua unha da parte de cima do dedo. E o sabugo é a proteção da sua unha na parte de baixo da unha. E algumas dicas, porque unha encravada é ruim demais, né? Eu acho que uma dica fundamental que ele deu, que deveria servir para todos, é em relação à cutícula. Não tire a cutícula. Pois é, isso para a mulher é um grande problema. Eles falaram bastante disso no dia da gravação e eu realmente acho que falta informação nesse sentido, porque todas as mulheres tiram cutícula, né? É muito comum. Algumas mulheres ou alguns homens produzem mais cutícula, outros produzem menos. As que têm cutícula muito exuberante, isso provavelmente incomoda visualmente. Nesse caso, deve-se não retirar com um cortador, e sim com uma espátula, e eventualmente, muito suavemente, empurrar um pouco a cutícula, mas nunca tirar a cutícula. Quando você tira a cutícula, você faz uma porta de entrada para bactérias, e aí você normalmente evolui com infecções locais. E você pode evoluir, por exemplo, com uma infecção do todo o membro superior ou todo o membro inferior, que é a erisipela, que é uma infecção relativamente grave. Nossa, então, não tire nunca a cutícula. Acho que é uma das mensagens aqui hoje do programa. Em relação ao sapato, Marcos, mais uma vez a gente viu ali o problema do sapato também podendo agravar a questão da unha encravada. Qual que é o sapato ideal? O sapato existe? Existe. O sapato ideal é o sapato confortável. Você tem que vestir o sapato e se sentir bem. Então, essa mensagem principalmente para as mulheres. A mulher visualiza sempre a estética. Né? Ela põe o sapato não está confortável, mas ela achou o sapato lindo. Aí ela compra o sapato. Isso está errado. O sapato tem que ser lindo, porém o sapato tem que ser confortável. O salto alto está relacionado à mulher, a mulher fica mais elegante, as panturrilhas ficam mais firmes, melhora o porte da mulher. Então, é impossível dizer que uma mulher não vai usar salto. A mulher vai usar salto. Tem que tomar primeiro cuidado com o tamanho e segundo com a frequência. Se você usa salto de vez em quando, não tem problema. Se você usa salto alto o dia inteiro, todos os dias, a longo prazo, as estruturas de trás da panturrilha, o tendão de Aquiles, vão ficar encurtados. Por quê? Porque eles vão estar trabalhando sempre encurtados. A médio e longo prazo ficam encurtados. Vai ter uma dificuldade, por exemplo, de usar uma sandália mais baixa, ou vai ter uma dor se vai caminhar na praia, às vezes, com tênis. Quer dizer, depois ela tem dificuldade para voltar para aquela altura normal e sente dor se usar uma sandália mais baixa. Isso não aparece aos 30 anos, isso aparece aos 50 anos, aos 55 anos. Ela passou 25 anos, passou 30 anos usando salto. E ela chega no consultório reclamando, doutor, mas eu usei salto a minha vida inteira. É por isso. Por que eu não posso usar agora? Olha, existe uma série de problemas. À medida que você envelhece, não aos 50, mas um pouco mais velho, você muitas vezes tem menos equilíbrio, tem menos força muscular, tem perda de massa muscular, já fica mais difícil se equilibrar em cima de um salto. Certo. Última pergunta, bem rapidinho, antes da gente fechar e assistir a nossa orientação, a nossa dica final aqui. Rapidinho, então, criança pode usar salto? A gente vê muitas meninas hoje em dia. Olha, como brincadeira sim, mas como calçado não. De jeito nenhum, De jeito nenhum. Tá certo, Marcos. Vamos fechar o programa assistindo aqui a uma dica final para quem já está com o pé cansado de um dia inteiro. Vamos ver aqui o que a gente reservou. Bom, nada melhor depois de um final de dia onde você caminhou bastante com o seu calçado, que você está com o pé inchado, com o pé dolorido, de que usar aquela velha dica da vovó, que é o pedilúvio. O pedilúvio, ele é muito fácil de fazer. É um pouco de água quente em uma bacia ou um balde, um pouco de água fria no outro balde, sal grosso, onde você vai colocar o sal grosso na água quente e alternar 30 segundos na água morna, 30 segundos na água fria. E repetindo isso por 6 vezes, 3 vezes e terminando na água fria. Importante, a água deve ser aquecida ao máximo de 50 graus e os diabéticos, infelizmente, não podem
fazer esse tipo de terapia. Os pés ficam desinchados, você tem o relaxamento dos pés à cabeça, né, e vai dormir muito mais confortável e saudável. Deve ser uma delícia, vale a pena experimentar. É o famoso escalda-pés também, né? Ou pé dilúvio, tanto faz. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a temperatura. Eu prefiro temperaturas um pouco mais baixas, ali próxima dos 40, 42 graus. E muito importante nos diabéticos. Eu acho que o diabético tem um ser especial que é o pé. Ele tem que olhar o pé todos os dias, ficar muito atento. Como vocês mostraram no intervalo, eu acho que é fundamental. Muito cuidado com os pés dos diabéticos. Marcos, a gente chegou ao final do programa. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Ligado em Saúde de hoje. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Obrigada, até a próxima. E se você tem alguma dúvida de saúde ou sugestão de tema, manda aqui pra gente. Nosso e-mail é ligado@canalsaude.fiocruz.br. Você também pode ligar para o 0800 701 8122 e também acessar o site aqui da gente, é canalsaude.fiocruz.br. Lá você pode ver os programas que já foram exibidos e também conhece toda a nossa programação. A gente se vê no próximo Ligado em Saúde. Eu espero você, até lá.